Meus irmãos, a paz do Senhor. O tema de hoje é sobre Mateus 24. Forte é a palavra de Deus hoje para a nossa vida. Mateus 24, versículo 1, versículo 2, que diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Senhor, nos dize, quando serão estas coisas? Qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Meus irmãos, o capítulo de número 24 de Mateus é um capítulo profético, onde após Jesus Cristo ter feito muitas críticas aos fariseus da época, aos escribas, aos saduceus, no capítulo 23 vemos críticas duras acerca desses homens. Jesus dizendo: ai de vós, escribas hipócritas, porque vocês estão fechando os homens o reino dos céus. Ai de vós, hipócrita, que devora as casas das viúvas. Ai de vocês, fariseus hipócrita, porque percorre de um lugar para outro para fazer discípulos, fazer prosélitos. Ai de vós, de vocês, condutores de cegos. Ai de vós, insensatos e cegos. Jesus criticava os fariseus. E depois dessa forte crítica, Jesus senta-se e olha para o templo e diz: olha, vocês não estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Quando Jesus falou acerca disso, os discípulos fazem duas perguntas. Disseram: quando vai ser estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus fala acerca disso, ele responde à primeira pergunta dos discípulos, que se referia à destruição de Jerusalém 70 anos após a sua morte com o general Tito, onde invadiu Roma, onde invadiu Israel e derrubou o templo ali, arrancando até as pedras do alicerce, arrancando todo o ouro que existia no templo de Jerusalém. E a Bíblia vai seguir dizendo que Jesus continua a sua profecia, dizendo que devíamos nos acautelar, porque muitos viriam no nome dele e enganariam muitos. Jesus disse: olha, vai haver guerra, vai haver rumores de guerra, vai se levantar nação contra nação, vai se levantar reino contra reino. Aliás, vai haver peste, terremoto, fomes, aliás, em vários lugares, mas isso ainda é o princípio das dores. O interessante é que no capítulo 1, ao versículo de número 8, vai falar justamente acerca do princípio das dores. Sim, tudo isso que haveria é acerca do princípio das dores. Será que isso está acontecendo? Eu fiz até um levantamento acerca dos terremotos. Você sabia que até o ano 1800 houve 18 grandes terremotos. Do ano 1900 a 950 houve 33 grandes terremotos. Do ano 1932 a 39 o número de terremotos aumentou, sendo que houve um grande terremoto no Chile de 8,3 na escala Richter. Você sabia que no ano de 1970 a 78 houve um aumento espantoso de terremotos, sendo o maior deles no Irã,
na escala Richter, marcando 7,8 de magnitude, com 20 mil pessoas mortas ali, sim. No ano de 2010, aleluias, o número de terremotos já tinha triplicado, sendo o maior deles ali no Haiti com 7,0, outro no Chile com 8,8, aleluia, onde houve até um deslocamento do eixo da Terra. Sim, os terremotos estão aumentando, como Jesus falou. Jesus falou acerca de tsunamis. Aleluia. No ano de 1964, houve um grande tsunami no Alasca, ali nos Estados Unidos, causado por um terremoto de magnitude 8,6. Aleluia. Quem não se lembra, 1975, lá no Havaí, há um grande terremoto de 7,2 na escala Richter. 2004, aquele grande terremoto da Indonésia, por um terremoto de 9,0. A Bíblia diz que Isaías disse que nos últimos dias a terra ia balancear como um bêbado, como um ébrio, como um embriagado, e é isso que está acontecendo. Um desequilíbrio na biodiversidade, onde 1/4 das espécies de plantas, de animais vão ser riscados do mapa. Olha só a proliferação de pestes, a malária, a febre amarela, a varíola, o tifo, a coqueluche, a gripe, a difteria, o sarampo, a poliomielite, as pestes, a gripe espanhola, a pandemia, o Covid, aleluia, o Aedes aegypti, quantas e quantas pestes não estão surgindo nesses últimos dias. Será que você não já ouviu falar do aquecimento global, do derretimento das geleiras, que a cada dia aumenta? Olha o calor que está fazendo, pessoas estão desmaiando de calor. Que é isso? É a volta de Jesus. Aumento de furacão em 1960 na Flórida com 50 mortes, 2004 4 furacões na Flórida com milhares de mortes, 2005, quem não se lembra do furacão chamado Rita, ali no Texas, sim, o furacão Katrina em 2005, uma das mais movimentadas estações de furacões no Atlântico, com 28 tempestades foram marcadas ali. O que é isso, irmão Júlio? É a volta de Jesus. Aleluias. Mas a Bíblia diz que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, para vir o fim. É necessário se pregar o evangelho, é necessário se pregar que Jesus Cristo está voltando. Olha a ampliação das viagens, olha os aeroportos como estão cheios, pessoas indo para lá, vindo para cá. Isso tem na Bíblia, sim, lá em Daniel 12:4. A Bíblia diz que as pessoas nos últimos dias iam correr de um lado para o outro, e está acontecendo isso. Olha o crescimento da iniquidade, Mateus 24, versículo 13, é o que nós estamos aqui aprendendo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, amor na área conjugal, amor entre os irmãos, amor para com o próximo, falta de empatia, uma frieza espiritual, ninguém mais tem vontade de ir para a igreja, ninguém tem mais vontade de ajudar o próximo, cada um se preocupando consigo mesmo. Está faltando amor, está sobrando ódio em todas as partes, existe uma frieza em todos os lugares, sim. Aleluia. Quer ver outra coisa interessante? A proliferação do ocultismo. Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos iam se apostatar da fé. Será que você não está enxergando isso? Pessoas abandonando a fé, pessoas que já não crêem mais em Deus, pessoas que já não crêem mais na volta de Jesus.
dando ouvido a espírito de demônios, aleluia, a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a própria consciência. É outro sinal forte da volta de Jesus. Observa o aumento do pluralismo religioso. O que foi que Paulo falou? Paulo diz, porque haverá tempos, Timóteo, em que não, aleluia, sofrerão, não vão suportar mais a sã doutrina, mas vai ser como um comichão nos ouvidos. Vão amontoar para si doutores. Que palavra tremenda! Aleluia, doutores conforme as suas próprios desejos, conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso? É ir para onde, aleluia, aquilo que amassageia o ego. Eu vou para aquela igreja porque lá o pastor fala o que eu gosto de ouvir. Será que isso não está acontecendo? É o final dos dias. Aleluia, muitos vão se desviar os ouvidos da verdade, vão se voltar às fábulas. Aleluia, existe aí uma ressurreição do narcisismo, do culto ao corpo. Aleluia, muitos deuses da mitologia grega, aleluia, está de forma camuflada aí, aleluia, operando em várias marcas de roupa, em várias marcas de sapato. Sim, é a volta de Jesus. Paulo falou isso, que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, aleluias, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, pessoas que já não, aleluia, não obedecem a papai, não obedecem a mãe. Lá na lei morria quem desobedecesse ao pai e à mãe, apedrejado. Homens profanos, homens caluniadores. Nesses últimos dias não existe mais código penal, meu amigo, que dê jeito, aleluia, dos crimes contra a honra, que é a calúnia, a difamação, é a injúria, aleluia, não dá mais conta porque é muita calúnia. E a Bíblia fala dos caluniadores, dos incontinentes, aleluia, de sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, mais do que amigos de Deus. Será que você não está enxergando tudo isso? Jesus está voltando, sim. Olha o colapso moral. Será que não existe um colapso moral? Pessoas que viriam nos últimos dias escarnecendo, andando segundo suas próprias concupiscências. Onde está a promessa da sua vinda? Porque todas as coisas estão desde o início. Será que não estamos vivendo isso? Uma inversão de valores. A Bíblia diz, ai daqueles que do mal chamam bem e do bem chamam mal. Ai daqueles que do amargo fazem doce e do doce faz o amargo. Inversão de valores. O que era certo está virando errado. O que é errado está virando certo. Depois assiste o filme de George Orwell, 1984, vê lá o novo dicionário, vê lá a nova linguagem, a ideologia de gênero, o sexo neutro. Querendo colocar, olha só os filósofos da pós-modernidade, onde tiraram Deus, colocaram o ser humano no centro de tudo. Olha só isso. Você nunca se perguntou por que não tem teologia dentro das faculdades, ensinando sobre Deus, mas estão lá ensinando sobre o homem que veio do macaco, sobre a teoria de Darwin? Será que você nunca se ligou nisso? Tiraram a teologia, tiraram Deus de tudo, do centro, estão tirando Deus de tudo, dos livros, da cultura. É a volta de Cristo. É a volta de Jesus. Jesus falou sobre tudo isso. Aleluias. Sobre o princípio das dores. Capítulo 5, capítulo 6 de Apocalipse. A Bíblia diz que o Cordeiro recebeu um livro que tinha os 7 selos. E o primeiro selo foi aberto e ele viu um cavalo branco. E o cavalo branco tinha um arco na mão e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso. Quem é esse cavalo branco aqui do capítulo 6? É o anticristo.
diferente do cavalo branco do Apocalipse 19, onde Jesus vem montado nele. O primeiro selo fala do anticristo, onde vai ser lhe dado uma coroa, vai sair vitorioso, vai sair para vencer, vai guerrear contra os judeus, vai guerrear contra muitos que se voltarem para o Messias, para Jesus. A Bíblia diz que quando foi aberto o segundo selo, que foi que ele viu um cavalo vermelho. E o que é que significa o cavalo vermelho? A Bíblia diz que foi-lhe dado para que tirasse a paz da terra, para que se matassem uns aos outros. O que é esse cavalo vermelho? Fome. A economia está cada vez pior. A economia vai colapsar. É bíblico. A economia vai quebrar. A carestia vai aumentar nos últimos dias, os preços, a fome, porque Jesus falou, está na Bíblia. A Bíblia diz que aberto o terceiro selo foi visto um cavalo preto, e sobre o que estava sentado sobre o cavalo preto tinha o quê? Tinha uma balança na mão. Aleluias! E ele ouviu uma voz dizendo: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Sabe o que é isso? Escassez, carestia, inflação alta. A Bíblia diz: mas não danifique o vinho e nem o azeite. Haverá fome. A Bíblia diz que foi aberto o quarto selo, que foi visto, irmão Júlio, um cavalo de cor amarela. O que é que significa cor amarela? O que estava sentado sobre o cavalo amarelo, sabe qual era o nome dele? Morte. Aleluia. E o inferno o seguia. Aleluia. A Bíblia diz que foi-lhe dado poder para matar, meu amigo, a 4ª parte da terra. Com o quê? Com espada, com fome, com mortandade. Será que isso não está acontecendo? Nações contra as nações, o reino contra os reinos. Olha a guerra aí que estamos vivenciando. Só se falava de Rússia e Ucrânia. Agora o Hamas atacou Israel. Agora já tem países querendo se unir ao Hamas, financiar o Hamas. Os Estados Unidos já se pronunciou que vai ficar do lado de Israel. O que é que isso não pode dar? Vamos ler mais a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo vem. O Evangelho precisa ser pregado sim nesses últimos tempos. O Evangelho precisa ser pronunciado sim nesses últimos dias. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que certa vez Jesus, olhando para Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu não quis ajuntar vocês como os filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste, Jerusalém. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos no princípio das dores, ou pelo menos já no final desse princípio de dores. Jeremias capítulo 30, versículo 6, grava isso. Jeremias capítulo 30, versículo 6. A Bíblia diz: perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Você já viu homem com dores de parto? Lê Jeremias 30, versículo 6. A Bíblia diz: perguntai, vede se tem algum homem com dores de parto. Porque, pois, eu vejo cada homem com as mãos sobre os seus lombos, como aqui está dando a luz. Porque se tem tornado tão macilento todos os seus ossos? Por quê? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Um tempo de angústia para Jacó. Aleluias. Estamos vivendo nos últimos tempos, meus irmãos. Estamos vivendo nos últimos dias. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E o que haverá, irmão Júlio, depois desse princípio das dores? O que é que vem a seguir? Estamos aguardando o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que quando Jesus arrebatar a igreja, o anticristo vai se levantar. Haverá um acordo de paz.
O anticristo vai firmar um concerto com o povo judeu. Vai enganar muitos porque eles ainda estão esperando o Messias. Haverá uma falsa paz. Muitos firmarão concerto com ele ali. Mas depois desses 3 anos e meio desse falso concerto, ele vai romper isso. E vai haver uma perseguição. A Bíblia diz que uns vão se matar uns aos outros. Por causa do nome de Jesus. Haverá escândalo, traição de uns contra os outros, sim. Haverá, a Bíblia diz, aleluias, que vai haver, sentar no templo de Jerusalém, a abominação desoladora, o anticristo, que vai estar ali como um Deus, querendo parecer ser Deus. E a Bíblia diz que haverá uma grande aflição nesta época, desde o princípio, nunca houve algo semelhante. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Você já percebeu como as coisas estão acontecendo rápido? Sim, as coisas estão acontecendo muito rápido. Os dias já estão sendo abreviados. Os dias estão sendo abreviados. A gente levanta amanhã quando pensa que não anoiteceu, se deita, já amanhece de novo. É segunda quando pensa que não é domingo. Por quê? Porque os dias são maus. Jesus está perto de voltar. Vamos nos agarrar a Cristo. A Bíblia diz que nós devemos, aleluias, erguermos as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima, igreja. Vamos nos apegar a Deus, vamos nos apegar a Cristo. A verdade é que muitas vezes não compreendemos escatologia bíblica de uma forma bem sistemática. Parece que está vindo tudo de uma vez só. É muita coisa, é o socialismo, é linguagem neutra, é ideologia de gênero, é tanta coisa, é homossexualismo, é feminismo, é muita coisa que está acontecendo. É aleluias que está vindo, aleluias, em direção às crianças, em direção à igreja do Senhor. Aleluias, mas vamos nos agarrar com Cristo, por mais que não sabemos a resposta de muitas coisas, devemos nos apegar a Deus. Quantas vezes eu me ajoelho, digo, Senhor, eu não sei exatamente o que é que está acontecendo. Eu já não sei mais, Senhor, se nós estamos no princípio das dores. Eu já não sei mais se já começou a grande tribulação. Eu já não sei mais, Senhor, se estamos no meio dessa grande tribulação. O que é que está acontecendo, Senhor? E uma coisa eu sei, tenha misericórdia da minha alma. Quando o Senhor voltar, me leva para o céu. Glória a Jesus. Aleluia, o anticristo vai se levantar. Vai marcar os homens com 666, é o número da besta, é a marca da besta. As pessoas só vão poder comprar, vender, negociar quem tiver a marca, o número da besta. Olha o cartão de crédito desaparecendo, olha o dinheiro desaparecendo, olha o Pix, olha o Drex agora. Tudo está se encaminhando, meu querido. É a nova moeda digital, é os bitcoins, é o Ethereum, é a Cardano. São as moedas digitais, tudo está se unindo. A forma política, forma religiosa, forma econômica. Até os concursos agora, haverá um concurso unificado. Tudo está se unindo, tudo está nas mãos do governo. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Em breve a abominação desoladora vai estar no templo de Jerusalém. As em breve vão construir o templo de Jerusalém. Quem vai estar lá? O anticristo. Aleluia, firmando um concerto com muitos, reinando lá com a falsa paz. E a igreja já terá sido arrebatada. O que é que o anticristo vai fazer lá, irmão Júlio? O anticristo vai reinar no templo judeu em Jerusalém. Sim, lá em Tessalonicenses a Bíblia diz, lá em 2:4 a Bíblia diz que ele vai sentar no templo de Deus, parecendo ser Deus, falando como Deus. Daniel fala que ele virá caladamente, de forma sorrateira, e abrirá sua boca contra os santos, contra o Altíssimo. Um homem intelectual, um homem inteligente. A Bíblia diz que o negócio é tão sério que, se possível for, enganaria até os escolhidos. O que é que a abominação desoladora vai fazer lá? Tem a ver com a pessoa
colocando uma estalta no lugar do sacrifício dos santos dos santos. O que é que a abominação desoladora vai fazer lá? O que é que o anticristo vai fazer lá, irmão Júlio, no grande templo? Resultará na interrupção dos sacrifícios regulares. Ele vai acabar com os sacrifícios regulares. Depois leia sobre Antíoco Epifânio, que profanou o templo, sacrificando um porco lá no altar. Vai fazer a mesma coisa. Vai profanar. 9:27, a Bíblia diz que ele estará lá aproximadamente 3 anos e meio. O que é que o anticristo estará fazendo lá? Tem a ver com uma pessoa que se apresenta uma estalta de si mesmo. A Bíblia diz que o anticristo, meu amigo, vai erguer uma estalta de si mesmo. Como foi na época do profeta Daniel, como foi na época do rei Nabucodonosor, que ergueu uma estalta, aleluias, e ordenava-se que quando tocasse lá os instrumentos, as pessoas se ajoelhassem para adorar. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não se prostraram. Não foram para a fornalha, mas não se prostraram. Haverá uma estalta. E Apocalipse fala que ele vai dar, o diabo vai dar ordem à estalta e ela vai ter poder para falar. Vai estar reinando o anticristo, o falso profeta. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o anticristo e o falso profeta. Dominado por Satanás. Em Apocalipse 13, versículo 15. A Bíblia diz que a imagem é dada a viver. Será que isso pode acontecer nos dias de hoje? Olha os robôs. Olha só os robôs da inteligência artificial. Olha os pés da estalta de Nabucodonosor, que em partes eram de barro e em partes eram de, aleluia, eram de ferro, que não se misturava. Por uma parte será fraca, mas por outra será forte. Inteligência artificial. O homem misturado com a tecnologia, com os robôs. O que é que o anticristo vai instalar no templo, irmão Júlio? Vai instaurar um sistema de adoração. Todos vão ser obrigados a adorar ele. Tudo está se cumprindo. Depois do arrebatamento da igreja virá uma grande tribulação na face da terra. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo, a nossa vida aqui está um inferno. Tá não. Ainda não está. A grande tribulação é um período como nunca houve desde o princípio da terra. Um tempo de angústia. Um tempo onde os homens buscarão a morte e não acharão. A abertura dos 7 selos. A abertura, o derramamento das 7 taças. Olha só, as 7 trombetas que vão ser tocadas. Coisas terríveis. Que possamos nos abrigar com Deus para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.